Você já se perguntou como seria viver com uma mente inabalável, resistente a qualquer tempestade emocional ou opinião externa? Em um mundo repleto de pressões, expectativas e incertezas, proteger nossa mente é uma das habilidades mais preciosas que podemos desenvolver. No entanto, alcançar essa fortaleza interior exige prática, reflexão e uma abordagem cuidadosa. A mente blindada é aquela que não se deixa abalar pelas circunstâncias e que mantém sua paz e foco, independente do que ocorra ao redor. No estoicismo, encontramos uma fonte de ensinamentos que vai muito além de simples regras de comportamento. A filosofia estoica nos ensina a arte de lidar com o que está fora de nosso controle e a fortalecer o que está dentro de nós. Não se trata de ignorar ou fugir das dificuldades, mas de encará-las com uma postura firme, desenvolvendo uma mente preparada para qualquer situação. Esta preparação nos transforma em observadores imparciais do caos externo, mantendo a serenidade e o domínio sobre nossas emoções. Os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, acreditavam que a verdadeira força interior nasce de um coração sereno e de uma mente disciplinada. Eles nos mostram que proteger a mente é um exercício contínuo, que demanda coragem para não se render aos impulsos e para buscar sempre o equilíbrio. Esta prática permite que nos tornemos não apenas mais fortes, mas mais sábios e, principalmente, imunes às distrações que nos afastam da nossa verdadeira essência. Neste vídeo, vamos compartilhar 7 lições estoicas inovadoras que desafiam os conselhos tradicionais e oferecem maneiras únicas de fortalecer a mente. Se você está pronto para essa jornada, deixe nos comentários a frase secreta: "Eu blindarei minha mente", e compartilhe seu compromisso com essa filosofia. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para acompanhar mais conteúdos transformadores sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Vamos começar? 1. Domine o simplesmente ser. A mente está constantemente em movimento, buscando respostas, justificativas e explicações. E muitas vezes, no esforço de fazer sentido de tudo, nos distanciamos do que realmente importa: a experiência do momento presente. Quando buscamos controle e clareza total sobre o mundo ao nosso redor, esquecemos o valor de simplesmente existir, uma prática rara, mas profundamente transformadora. Dominar o simplesmente ser significa permitir-se viver sem a necessidade constante de racionalizar ou definir cada momento. Imagine estar diante de um pôr do sol. Normalmente, nossa mente começa a processar a cena, descrevendo-a como bela, comparando-a com outras experiências passadas ou tentando capturar o momento em uma fotografia. Mas e se por um momento você apenas estiver presente para o pôr do sol, sem rotulá-lo, sem capturá-lo? Essa experiência é libertadora, pois ela nos oferece uma pausa do fluxo incessante de pensamentos e julgamentos. É uma prática simples, mas poderosa, que nos ajuda a nos desligar das exigências constantes de respostas e significados, abrindo espaço para a verdadeira paz. Esta prática tem raízes profundas no estoicismo e na filosofia oriental. Os estoicos, como Marco Aurélio, acreditavam que o verdadeiro poder da mente está em sua capacidade de observar sem se apegar. Ao praticar o simplesmente ser, estamos exercitando a capacidade de ver as coisas de maneira objetiva, sem os filtros de expectativas e julgamentos que normalmente projetamos sobre o mundo. É como olhar para a vida através de uma janela limpa, sem sujeiras que distorcem a visão. Este estado de ser, de observar sem se prender, nos permite acessar uma paz que não depende de circunstâncias externas. É importante lembrar que simplesmente ser não significa ser passivo ou desinteressado. Pelo contrário, essa prática exige um nível profundo de atenção e presença. Quando você permite que o momento se revele sem interferir, sem rotulá-lo como bom ou ruim, você entra em um estado de presença pura. Esse estado traz um descanso mental, um alívio da necessidade incessante de controlar. E quanto mais praticamos isso, mais percebemos que muitas das nossas preocupações e angústias vêm exatamente dessa tentativa de dominar o incontrolável. Mas como alcançar o simplesmente ser em um mundo que nos incentiva a estar sempre em movimento e a buscar respostas? A resposta começa com pequenos passos.
Tente tirar alguns momentos do dia para observar o que está ao seu redor, sem tentar entender ou justificar nada. Seja enquanto você toma um café, enquanto caminha ou até mesmo ao final do seu dia. Permita-se nesses momentos estar em paz com o desconhecido, com a falta de respostas. Apenas observe. Você pode começar com alguns exercícios práticos para cultivar essa habilidade. Escolha um objeto à sua volta, algo comum como uma xícara ou uma planta. Observe-o atentamente, mas sem qualquer intenção específica. Note suas cores, suas formas, as sombras que ele projeta. Não tente descrevê-lo ou compará-lo a algo, apenas esteja presente para ele. Esse pequeno exercício começa a treinar sua mente para abandonar os julgamentos e viver a experiência de simplesmente estar. Outro exercício útil é o da respiração consciente. Reserve 5 minutos do seu dia para sentar-se em silêncio e focar na sua respiração. Inspire e expire lentamente, prestando atenção ao movimento do ar entrando e saindo de seu corpo. Toda vez que um pensamento ou uma sensação surgir, deixe-o ir, sem resistir e sem se apegar. Ao fazer isso, você começa a perceber que o simples ato de estar atento à sua respiração já é uma prática de simplesmente ser. Este exercício ensina que é possível experienciar o momento presente sem deixar que a mente o controle ou julgue. A partir dessa prática, começamos a notar como o simplesmente ser influencia outros aspectos da vida. Situações que antes causavam ansiedade ou irritação começam a perder a força, pois você percebe que pode enfrentá-las com calma e clareza. Sua mente aprende que nem tudo precisa de uma explicação ou de uma resposta. E assim, a prática do simplesmente ser se transforma em um escudo contra o desgaste mental. A verdadeira força da mente não está em responder a todas as perguntas, mas em aceitar que nem todas as respostas são necessárias. Ao praticar o simplesmente ser, você constrói uma mente mais resiliente, menos influenciada pelo caos ao redor e mais centrada em sua própria essência. Ao longo do tempo, essa prática permite que você encontre um ponto de paz em meio à complexidade da vida, onde a serenidade e a sabedoria coexistem. 2. Inverta o desconforto em curiosidade. Todos nós já passamos por momentos desconfortáveis, situações em que sentimos aquela tensão, um aperto no peito ou uma sensação de inadequação. É natural querer evitar esse tipo de experiência. Afinal, nosso cérebro tende a buscar o prazer e a evitar a dor. No entanto, o estoicismo nos desafia a ver o desconforto de uma maneira completamente diferente. E se, em vez de fugir desses momentos, pudéssemos usá-los como oportunidades para aprender mais sobre nós mesmos? Esta abordagem transforma o desconforto em uma fonte de autoconhecimento e crescimento. A proposta é que você adote uma postura investigativa diante de qualquer situação desconfortável. Em vez de reagir imediatamente, questione: por que estou me sentindo assim? Srenia: o que exatamente está me incomodando? Essa curiosidade te levará a enxergar o desconforto de uma perspectiva nova. Muitas vezes, o que nos causa mal-estar não é a situação em si, mas a interpretação que fazemos dela. Ao examinar seus sentimentos com atenção, você pode descobrir medos ocultos, crenças limitantes e até mesmo padrões de comportamento que você não sabia que tinha. Por exemplo, imagine-se em uma reunião importante onde você precisa expressar sua opinião, mas sente um desconforto profundo. Em vez de se focar no nervosismo e tentar apenas superá-lo, pergunte-se: por que estou tão preocupado em falar? Talvez você perceba que está com medo de ser julgado ou que duvida da sua própria capacidade de contribuir. Ao investigar, percebe que essas inseguranças não têm base na realidade, mas em experiências passadas ou ideias que você carrega. Com essa percepção, você pode trabalhar para liberar essas crenças e fortalecer a sua confiança. Ao encarar o desconforto com curiosidade, você cria uma nova relação com suas emoções. Em vez de vê-las como forças avassaladoras, você começa a entendê-las como sinais, mensagens que seu corpo e mente enviam para te alertar sobre o que precisa ser ajustado ou compreendido. Este processo é libertador, pois quanto mais você compreende a origem dos seus sentimentos, menos poder eles têm sobre você. A partir daí, você pode começar a tomar decisões de forma mais consciente e alinhada com seus valores,
em vez de ser levado pelo impulso do momento. Outro aspecto importante ao transformar desconforto em curiosidade é a prática da aceitação. Nem sempre será fácil entender exatamente o que está causando o desconforto, e em muitos casos, você pode descobrir que é algo que está fora do seu controle. Ao aceitar essa realidade, você pratica o desapego e se livra da necessidade de controlar tudo. É nesse ponto que o desconforto se torna um aliado. Ele te lembra de focar no que realmente importa e de aceitar o que está fora do seu alcance. Essa prática não é uma fórmula mágica que resolve todos os problemas instantaneamente, mas um exercício contínuo de autocompreensão. A cada situação desconfortável, você fortalece a sua capacidade de manter a calma e de se tornar mais resiliente. Não se trata de se tornar insensível ou de ignorar o desconforto, mas de desenvolver uma postura de investigação e aceitação que leva à verdadeira transformação. E não precisa ser um processo solitário. Compartilhar suas descobertas com alguém de confiança ou escrever sobre suas experiências pode ser um ótimo complemento para essa prática. Às vezes, ao verbalizar o que sentimos, conseguimos enxergar nossos sentimentos de uma maneira mais clara e objetiva. Isso também nos ajuda a desenvolver empatia, pois ao compreender melhor a nós mesmos, ficamos mais abertos para entender os outros. A cada nova situação desconfortável que você enfrentar, pratique essa investigação curiosa. Com o tempo, você perceberá que o desconforto não é um inimigo a ser evitado, mas um professor que revela o que está dentro de você. Assim, você transforma um momento de fraqueza em uma oportunidade de força. Essa abordagem estoica, de usar o desconforto para se fortalecer, é uma ferramenta poderosa para desenvolver uma mente realmente blindada e preparada para qualquer adversidade. 3. Veja seus medos como mestres. A maioria de nós enxerga o medo como um obstáculo a ser evitado, algo que nos afasta do que realmente queremos. No entanto, o medo também é um dos maiores mestres que podemos encontrar. Para os estoicos, entender e enfrentar o medo é um exercício de autodomínio e crescimento pessoal, porque ele revela áreas da vida onde ainda temos a oportunidade de amadurecer. Em vez de fugir do medo ou negá-lo, o convite aqui é encará-lo com coragem e curiosidade, como se fosse um professor que carrega lições ocultas sobre nós mesmos. O medo costuma nos mostrar vulnerabilidades que tentamos esconder. Ele revela inseguranças sobre o futuro, dúvidas sobre nossa capacidade e receios de julgamentos alheios. Cada vez que evitamos encarar nossos medos, essas vulnerabilidades se acumulam e se enraizam, tornando-se fontes constantes de ansiedade. No entanto, quando você decide observar seus medos, sem julgamento, começa a descobrir o que realmente os causa. Talvez seja o medo de errar que te paralisa, o receio do desconhecido que te impede de ousar, ou mesmo o temor de não atender às expectativas dos outros. Enxergá-los de perto te leva a entender suas causas e desmontar sua influência sobre você. Imagine seus medos como uma série de portas. Cada porta representa um aspecto da sua vida, onde você sente alguma insegurança ou receio, e atrás de cada uma dessas portas há lições preciosas esperando para serem descobertas. O medo do fracasso, por exemplo, geralmente carrega lições sobre autoconfiança e resiliência. O medo de julgamento, por sua vez, ensina a importância de valorizar a própria opinião sobre a dos outros. Ao abrir cada uma dessas portas, você se permite conhecer a origem desses sentimentos, questionar se eles realmente fazem sentido e redefinir a forma como lida com eles. Uma técnica inovadora para explorar o medo é o que podemos chamar de jornada de encontro com o medo. Esse processo envolve um exercício mental de visualização onde você se imagina em uma situação que causa insegurança e desconforto. Ao entrar em contato com essa imagem mental, tente se perguntar: o que exatamente eu temo aqui? É o que pode acontecer ou é a ideia que faço sobre o resultado? Muitas vezes, perceberemos que o medo nasce mais das histórias que contamos a nós mesmos do que realmente é possível. Entendemos que, muitas vezes, o medo é o produto de uma visão distorcida, baseada em cenários hipotéticos e não na realidade. Ao longo dessa jornada, uma prática poderosa é adotar uma postura de observador imparcial frente ao medo. Em vez de reagir,
Apenas observe o que ele está tentando te ensinar. Ao adotar essa perspectiva, você não se prende ao impacto emocional, mas passa a analisar racionalmente o que cada medo representa. Por exemplo, se você tem medo de fracassar em um novo projeto, pergunte-se quais habilidades ou competências você pode desenvolver para se sentir mais seguro. O medo passa a ser um guia que aponta áreas para a evolução, ao invés de um bloqueio. O medo pode também ensinar a importância de aceitar que nem sempre teremos controle absoluto sobre a vida. Para os estoicos, entender isso é um passo essencial no caminho para a paz de espírito. Aceitar que certos medos refletem aquilo que não podemos prever ou controlar nos ajuda a desenvolver uma mente mais flexível e pronta para lidar com o inesperado. Em vez de lutar contra o medo, aprendemos a integrá-lo como parte de nossa experiência humana, como um sinal de que ainda temos áreas para explorar e melhorar. Por fim, ao aprender com o medo, é importante celebrar as pequenas vitórias. Cada vez que você enfrenta uma situação que o assustava e consegue superá-la, por menor que seja o passo dado, você fortalece a sua confiança e expande sua capacidade de resistir. A prática contínua de ver o medo como um mestre transforma a maneira como encaramos desafios, tornando a mente mais resiliente e protegida contra influências externas. Cada medo superado é um lembrete de que sua força interior é maior que qualquer incerteza. Ao mudar a perspectiva e acolher o medo como uma oportunidade, você conquista uma mente verdadeiramente blindada. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. Transforme a rotina em ritual. No nosso cotidiano, tendemos a realizar tarefas automáticas sem pensar muito nelas. Tomar um café pela manhã, escovar os dentes ou até mesmo arrumar a cama. Em um mundo onde a produtividade e a pressa dominam, essas atividades são vistas como perda de tempo ou meros detalhes da rotina. Mas e se pudéssemos transformar esses momentos simples em pequenos rituais, em pontos de ancoragem para nossa mente? Esta lição propõe um novo olhar para o cotidiano, onde cada ato simples se torna uma oportunidade de fortalecer sua mente e reconectar-se consigo mesmo. A ideia de ritualizar o cotidiano não é apenas uma prática para deixar as tarefas mais agradáveis. É um exercício mental e espiritual que ajuda a criar significado nas pequenas ações. Ao transformar sua rotina em um ritual, você eleva uma simples tarefa a uma prática consciente, um momento em que você pode se conectar ao presente e relembrar suas intenções. Tomar um copo d'água, por exemplo, pode ser um ritual de gratidão pela sua saúde. Você pode dedicar uns instantes para sentir a água, agradecer pela sua presença e se comprometer a cuidar do seu corpo. Esse pequeno ato ganha um novo valor e deixa de ser só um hábito, passando a ser uma experiência que te fortalece. Além disso, transformar a rotina em ritual é uma forma de treinar a mente para estar sempre no agora. Ao fazer isso, você desenvolve uma presença mental mais forte e, com isso, reduz a ansiedade e o estresse. Por exemplo, ao lavar o rosto pela manhã, em vez de fazer isso apressadamente, dedique alguns segundos para sentir a água na pele, perceber o toque das suas mãos e refletir sobre como você quer enfrentar o dia. Essa pequena prática pode parecer insignificante, mas é justamente nesses detalhes que você encontra o verdadeiro poder de blindar sua mente. Cada ritual se torna um espaço onde você estabelece um diálogo interno positivo, cultivando a calma e clareza antes de enfrentar o que vier. Outro ponto importante dessa prática é que ela muda o jeito como você encara suas responsabilidades diárias. Uma rotina vista como uma lista interminável de tarefas pode gerar um desgaste mental e emocional. Mas quando você transforma esses momentos em rituais, eles deixam de ser obrigações
e passam a ser oportunidades de crescimento pessoal. Limpar a casa pode se tornar um ato de cuidado, onde você organiza seu espaço e, ao mesmo tempo, sua mente. Cozinhar pode ser um ritual de autocuidado e criatividade, onde você investe tempo para cuidar de si mesmo ou das pessoas que ama. Isso ajuda a quebrar a visão negativa de que o cotidiano é chato e sem propósito, colocando você no comando da sua percepção. Ritualizar a rotina também traz benefícios práticos para a sua saúde mental. Estudos mostram que pessoas que praticam mindfulness ou atenção plena tendem a ter níveis mais baixos de ansiedade e depressão. O ritual é uma forma simples e acessível de trazer mindfulness para o seu dia, sem a necessidade de uma meditação formal. A mente treinada para ver valor em pequenos gestos é mais resiliente diante das dificuldades. Quando você cria o hábito de dar valor a cada detalhe do seu dia, começa a perceber a vida de maneira mais rica e positiva, fortalecendo sua resiliência emocional e criando uma blindagem mental contra o estresse. Por fim, transformar sua rotina em ritual é também uma maneira de honrar o presente e respeitar a vida que você tem hoje. Os estoicos acreditavam que cada dia é uma nova oportunidade de crescimento e que a vida só faz sentido quando estamos verdadeiramente conscientes de cada momento. Em vez de esperar por grandes conquistas para encontrar significado, esta lição nos mostra que podemos encontrar sentido nas pequenas coisas. Essa é uma verdadeira forma de blindagem mental. Ao criar valor em cada ação, a mente se fortalece, encontrando propósito em tudo que faz e reduzindo sua vulnerabilidade aos impulsos externos. Transformar a rotina em ritual é uma lição estoica que traz poder ao presente. Cria resiliência emocional e fortalece sua mente. Comece com pequenos gestos. Um café, um banho, uma pausa para respirar. Estes serão seus momentos sagrados e, através deles, você encontrará a serenidade e a força necessárias para viver com a mente blindada. Uma mente que valoriza cada instante e que não se abala com as adversidades. 5. Ouça sua voz interna, antes de cada resposta. Na era das reações rápidas e dos julgamentos instantâneos, a capacidade de parar e ouvir a própria voz interna é uma habilidade raramente praticada, mas profundamente poderosa. Muitas vezes, as respostas que damos, seja a uma crítica, a uma situação desafiadora, ou até mesmo a uma simples pergunta, são influenciadas por pressões externas, padrões automáticos e uma necessidade de aceitação que nem sempre percebemos. No entanto, os estoicos nos ensinam que responder de forma autêntica exige uma conexão profunda com o nosso eu verdadeiro. Ao ouvir sua voz interna antes de cada resposta, você cria um espaço de consciência entre o estímulo e a reação. Esse espaço é onde reside sua liberdade e seu poder. Não se trata de ouvir o que você acha que os outros querem ouvir, nem de reagir impulsivamente ao que te incomoda ou pressiona. É sobre se conectar com a sua intuição, com os seus valores e com a visão que você tem para si mesmo. Imagine cada resposta como uma oportunidade de reafirmar quem você é, em vez de apenas reagir ao que os outros esperam de você. Uma prática interessante para desenvolver essa escuta interna é a técnica do diálogo com o eu. Antes de responder a uma situação emocionalmente carregada, pergunte-se: isso é realmente algo que eu quero dizer? Ou, essa resposta está de acordo com meus valores mais profundos? Esse diálogo interno permite que você identifique o que é seu e o que é um reflexo das expectativas dos outros. Esse processo não é fácil, especialmente em momentos de alta tensão, mas com o tempo, você vai perceber que, ao honrar sua própria voz, você ganha uma sensação de leveza e coerência com quem você realmente é. Os estoicos também praticavam o distanciamento emocional como forma de resposta consciente. Em vez de se deixar levar pelo calor do momento, eles adotavam uma postura de observador. Esse distanciamento não significa frieza, mas sim um foco em entender a situação sem deixar que suas emoções guiem automaticamente sua resposta. Ao ver os desafios sob uma perspectiva mais neutra, você cria uma barreira protetora que permite avaliar suas palavras e ações com mais clareza e menos arrependimento. Essa prática permite que você se torne um participante ativo da sua vida, em vez de alguém que simplesmente reage a cada circunstância.
Para inovar ainda mais, experimente um exercício de visualização que o conecta com o seu eu ideal. Antes de responder a uma situação desafiadora, visualize a versão de si mesmo que você mais admira, aquela que é sábia, calma e firme. Pergunte-se: como essa versão responderia agora? Ou essa resposta reflete a pessoa que eu quero me tornar? Essa prática é inspiradora porque ativa uma sensação de responsabilidade para com o seu próprio desenvolvimento. Quando você passa a agir a partir de uma imagem ideal de si mesmo, cada resposta se torna uma afirmação de quem você deseja ser, e não apenas uma reação ao mundo. Outra abordagem para ouvir sua voz interna é praticar o silêncio antes de qualquer resposta. Esse exercício consiste em se permitir alguns segundos de silêncio mental antes de falar. Esse breve momento, que pode parecer insignificante, faz toda a diferença. Ao criar uma pausa consciente, você bloqueia o impulso imediato e cria espaço para que sua resposta venha do lugar certo. Esse é um gesto simples, mas poderoso. Com o tempo, esses segundos de silêncio se transformam em uma habilidade de autorregulação que evita arrependimentos e conduz a interações mais significativas. Lembre-se de que ouvir sua voz interna é um ato de autocompaixão e autenticidade. É reconhecer que sua visão, seus valores e suas percepções são importantes e dignos de serem ouvidos, acima de qualquer expectativa externa. Isso cria uma força interior que não é facilmente abalável por críticas, pressões ou julgamentos. É um processo de libertação, onde você aprende a se colocar como prioridade em suas próprias decisões, sem sentir a necessidade de justificar ou de buscar validação constante dos outros. Quando você ouve sua voz interna antes de cada resposta, você constrói um espaço seguro dentro de si. É esse espaço que lhe permite viver de maneira mais consciente, fiel aos seus princípios e livre da pressão constante de responder para agradar ou se adaptar. Essa prática é uma jornada de autodescoberta e fortalecimento, onde cada palavra que você diz se torna um reflexo da sua verdadeira essência. Afinal, quando aprendemos a ouvir nossa voz interior, a mente se blinda contra influências externas e se fortalece, tornando-se inabalável diante das adversidades. 6. Crie um espelho mental, o observador interior. O conceito de espelho mental envolve cultivar uma habilidade que poucos realmente praticam: a de se observar com total neutralidade, como se estivéssemos diante de um espelho que não julga, mas apenas reflete. Imagine uma cena cotidiana. Você está no meio de uma discussão acalorada, com emoções borbulhando, palavras prontas para serem disparadas. E se nesse momento você pudesse se ver de fora, como um observador imparcial que não toma partido, mas apenas vê e entende? Esse é o poder do espelho mental. Ele nos permite enxergar nossos pensamentos e reações como são, sem o filtro das emoções e julgamentos que normalmente aplicamos. Criar esse espelho mental exige prática e intencionalidade. Ele começa com o simples exercício de observar os próprios pensamentos, como se fossem nuvens passando no céu da mente. Em vez de se deixar envolver por cada emoção, você assume o papel de quem observa essas emoções. Essa prática pode parecer estranha no início. Afinal, estamos acostumados a reagir e a nos identificar com cada pensamento ou sentimento que surge. Mas o espelho mental pede algo diferente. Ele pede uma postura de curiosidade, um afastamento saudável que nos permite questionar e entender o que está acontecendo dentro de nós, sem nos perdermos no caos. Uma técnica poderosa para desenvolver essa capacidade é criar um ritual de reflexão diário. No final de cada dia, reserve alguns minutos para relembrar situações que desencadearam emoções fortes e tente revivê-las sob uma nova perspectiva. Pergunte-se: se eu fosse um observador externo, o que veria? Como eu me comportaria se fosse outra pessoa vendo essa situação de fora? Com o tempo, esse exercício permitirá que você perceba padrões em suas reações e compreenda melhor o que dispara certos sentimentos ou ações. Mais do que controlar suas reações, você começará a ver que muitas delas surgem de gatilhos internos que nem sempre refletem a realidade, mas sim crenças ou medos enraizados. Outro aspecto essencial do espelho mental é a autocompaixão. Quando nos vemos no espelho da mente,
precisamos lembrar que a intenção não é criticar ou censurar cada comportamento, mas acolher nossos erros com gentileza e entender o que podemos aprender com eles. Ser um observador imparcial não significa ser insensível, mas sim olhar com compaixão e com o desejo sincero de entender a si mesmo. Se você se critica a cada observação, acaba reforçando um ciclo negativo de autocrítica e culpa. Em vez disso, experimente ver suas reações como lições. Cada pensamento e emoção revelam aspectos de quem você é e de onde deseja chegar. A ideia de um espelho mental também pode ser aplicada em momentos de escolhas difíceis. Quando estiver diante de uma decisão importante, visualize a situação como um cenário em uma peça de teatro, onde você é tanto o personagem quanto o público. Assuma o papel de espectador e veja quais opções o personagem, você, tem em mãos. Isso permite que você observe a situação de forma mais racional, analisando o que realmente importa, em vez de se deixar levar pelo medo ou pela pressão. O espelho mental é uma prática que se integra ao seu cotidiano e que se fortalece quanto mais você a exercita. Quando aplicado constantemente, ele se transforma em um recurso valioso para lidar com os desafios da vida. Você não está mais preso às reações automáticas que o instinto oferece, mas sim em uma posição onde pode escolher como agir com consciência. Em vez de ser uma folha ao vento, você se torna o observador do vento, vendo o caminho que ele quer tomar, mas escolhendo como responder. O espelho mental é um exercício de autoconhecimento que vai além da observação superficial. Ele nos leva a entender nossas motivações, a confrontar os medos e a discernir entre o que é uma reação passageira e o que reflete nossos valores e objetivos mais profundos. Quando olhamos para nós mesmos com essa clareza, ganhamos o poder de agir com mais sabedoria e serenidade em todas as áreas da vida. Então, pratique. Observe. Refletir não é apenas ver o que está errado, mas também valorizar o que já foi conquistado. Com o tempo, o espelho mental se tornará uma fonte de força e serenidade, blindando sua mente e permitindo que você caminhe pelo mundo com firmeza e propósito. 7. Desenvolva uma mente espacial. Imagine que sua mente é um vasto e silencioso campo, onde pensamentos são nuvens que flutuam sem pressa e sem perturbação. Cada um deles, por mais pesado ou tumultuado que pareça, pode atravessar esse espaço sem permanecer para sempre. Esta é a essência da mente espacial: criar uma amplitude interior que permita observar tudo o que surge com tranquilidade e desapego. A mente espacial não é apenas uma técnica de meditação ou um exercício mental. É uma prática diária de expansão interna, um refúgio onde podemos manter nossa serenidade, mesmo em meio ao caos externo. A filosofia estoica nos ensina que, ao cultivarmos a habilidade de olhar para nossas emoções, pensamentos e até para os eventos da vida com distanciamento, criamos um espaço de liberdade inabalável. A mente espacial nos ajuda a desenvolver esse olhar, permitindo que nos tornemos observadores de nossos próprios pensamentos e sentimentos, em vez de sermos dominados por eles. Quando transformamos a mente em um espaço vasto e sereno, ela se torna um lugar de observação e acolhimento, onde cada pensamento ou emoção pode surgir e passar, sem gerar conflito. Para praticar a mente espacial, imagine que a cada manhã você abre uma janela mental para um horizonte infinito. Nesse cenário, qualquer pensamento negativo, qualquer insegurança ou preocupação, se torna apenas uma pequena onda em um oceano imenso. Visualize essas ondas surgindo e se dissipando com o tempo, compreendendo que, ao manter uma perspectiva ampla, as emoções deixam de ter o poder de controlar você. Essa prática é como se fosse um zoom out da própria mente, onde você pode ver cada pensamento como algo passageiro, sem identificá-lo como parte permanente de quem você é. Essa expansão interna permite que você se desapegue dos pensamentos recorrentes e das pressões emocionais. Em vez de sentir que sua mente é um espaço pequeno e limitado, onde qualquer pensamento perturbador ganha proporções imensas, você começa a vê-la como um universo em expansão, onde nada é permanente. O objetivo aqui não é se desconectar dos sentimentos, mas entender que você possui o controle sobre como eles impactam sua paz e sua disposição. Ao desenvolver uma mente espacial, você aprende a dar um passo mental para trás.
criando uma distância entre sua consciência e seus impulsos. A mente espacial é uma ferramenta poderosa para situações de estresse e ansiedade. Pense em um momento em que algo lhe causou grande desconforto, uma crítica, uma notícia negativa ou um imprevisto no trabalho. Em vez de ser engolido por essas emoções, pratique expandir a mente para acolher essa experiência em uma perspectiva ampla. Observe o pensamento ou emoção sem julgamento, como se estivesse assistindo a uma nuvem passar. Essa prática não só reduz o impacto imediato da situação, mas também permite que você retome o controle de si, sem agir por impulso. O fascinante dessa prática é a possibilidade de fortalecer a criatividade e a intuição. Uma mente que se expande, que cria espaço para ideias fluírem livremente, se torna mais receptiva a insights e à criatividade. Em vez de se fixar em um problema específico, você cria espaço para novas soluções surgirem. É um exercício que treina não apenas a mente a ser mais resistente, mas também mais aberta e flexível, transformando pensamentos rígidos e ansiosos em uma fluidez serena. Você pode aprimorar a prática da mente espacial ao longo do dia, lembrando-se de fazer pausas mentais e de expandir o horizonte quando se sentir pressionado ou sobrecarregado. Tente fechar os olhos e imaginar sua mente como uma vastidão calma, onde você é o observador que vê todos os fenômenos passarem. Em vez de ver os pensamentos como barreiras ou problemas, veja-os como uma simples passagem natural, algo que surge e vai embora e que você pode escolher acolher ou deixar ir sem esforço. Desenvolver uma mente espacial é um passo poderoso para a liberdade mental, onde cada pensamento encontra um lugar, mas nenhum pensamento define você. Ao praticar essa técnica, você se permite observar o que realmente importa, se desprendendo do ruído e da inquietação que antes tomavam o controle. Essa expansão transforma sua mente em um santuário onde você pode se refugiar sempre que precisar de paz e clareza. Concluir essa jornada de lições estoicas é dar o primeiro passo para realmente blindar sua mente contra os desafios e pressões do mundo. Cada uma dessas práticas é como um tijolo na construção de uma fortaleza interior. Uma fortaleza que você pode carregar em qualquer situação, mantendo-se inabalável e sereno. Se você praticar essas lições de forma contínua, começará a perceber que o poder está em suas mãos e que a verdadeira liberdade vem de dentro, não das circunstâncias externas. Agora, se você chegou até aqui e absorveu cada uma dessas lições, queremos saber quem está comprometido em fortalecer sua mente. Deixe nos comentários a frase "até o final", para que eu saiba que você acompanhou toda essa jornada e está pronto para aplicar o estoicismo em sua vida. E claro, se essas lições te inspiraram e te ajudaram, não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo vídeos que vão transformar sua mentalidade e ajudá-lo a construir uma vida com mais equilíbrio, força e propósito. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.